Olá, bom dia. Está entrando no ar mais ao vivo, mais um debate pela TV Câmara com transmissão simultânea pela Rádio Câmara. Hoje vamos debater a Semana Nacional do Trânsito, que vai ser comemorada a partir do dia 18 de setembro, amanhã. Aqui no estúdio estão Ailton Brasiliense, diretor do Departamento Nacional de Trânsito, e o deputado José Roberto Arruda, do PFL do Distrito Federal. Do Salão Verde participam Paulo César Marques da Silva, professor de Engenharia de Tráfego do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Brasília, UNB, e o sociólogo e especialista em educação para o trânsito, Eduardo Biavati. Biavati, você me falava há pouco que está desenvolvendo um trabalho de educação para o trânsito nas escolas públicas e particulares no estado de São Paulo. Evidentemente que fazer esse trabalho com as crianças é de extrema importância, porque nós estamos formando uma geração que certamente vai estar mais consciente da questão do trânsito. Mas como fazer com quem já está diante de um volante, dirigindo, com quem está se utilizando do trânsito de uma forma completa, como disse o professor? Bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Para os adultos, fica uma mensagem, hoje em dia, de uma punição de infrações. Mas para os jovens, para as crianças principalmente, eu acho que fica na verdade, o recado é de você prepará-los para uma outra maneira de lidar com o trânsito. E isso é possível, contanto que as pessoas aprendam a respeitar o limite do próprio corpo, de que nós temos um corpo frágil. Então o doutor Ailton falava do número de mortos e feridos, mas no meio dos feridos, 30% são incapacitados físicos, né? Você é só jovem. O mais velho talvez tenha 30 anos de idade, das vítimas de violência, né? Então a gente esquece de ver que não é só que morre muita gente, muito mais gente fica incapacitada física, gravemente, né? De maneira irreversível nos acidentes de trânsito. Então eu acho que a gente tem que aprender a entender o que é o nosso corpo, que é um corpo que tem limites. O professor falou na primeira intervenção dele sobre uma convivência mais harmônica e mais pacífica entre os vários atores que compõem o trânsito. E é algo assim comum, quem dirige, mesmo quem não dirige, mas quem está no trânsito sempre comenta, porque o motorista de táxi é um pouco abusado, o motorista de ônibus intimida com o tamanho do veículo, porque o motociclista muitas vezes acaba abusando um pouco porque ele é pequenininho e fica fazendo aquela costura entre os veículos. Enfim, na parte educacional e até mesmo com as crianças, vocês têm trabalhado essa questão dessa convivência entre os atores do trânsito? Temos trabalhado. Agora você vê, Cláudia, nós precisamos realmente ter uma visão sistêmica das coisas, né? O professor Paulo estava falando da questão da engenharia e das vias e da regulação das velocidades, o deputado Arruda falou também da questão da fiscalização. Tudo isso tem fundamentos técnicos, né? Mas que às vezes caminham na contramão da convivência que a gente busca, da convivência mais harmônica possível, né? A gente tem que partir sempre da noção de que o espaço da cidade é um espaço disputado, né, por veículos, por pedestres, por ciclistas, motociclistas. Quando eu tento passar essa noção de que nós precisamos respeitar o próximo no trânsito, a gente tem que também passar a noção de que nós temos que respeitar, mas nós temos também que exigir, fazer uma leitura crítica da cidade. A cidade às vezes realmente conduz a acidentes, né? Nem sempre o acidente acontece só por conta do condutor ou do pedestre ou do ciclista. A cidade, ela também engendra, ela produz acidentes de trânsito, né? A gente busca essa convivência harmônica, civilizada entre as pessoas, mas isso requer, né, um substrato material e requer regras também. A gente tem que então buscar essa visão global das coisas, né? Não é só uma questão, o mau condutor, o mau usuário do sistema, né, o mau ciclista, às vezes não são assim por conta de um desvio de comportamento. A pessoa pode até ser um cidadão bastante respeitoso em muitos outros momentos da vida, né? Eduardo, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, uma coisa que me incomoda muito como usuária do trânsito, que é a questão da criança. Como é que nós podemos fazer? Porque você falou da educação nas escolas, você faz um trabalho nas escolas, orienta as crianças mais. A criança muitas vezes sai dali da escola e vai para casa num carro que não tem qualquer tipo de adequação para ela, não tem a cadeirinha, não tem o cinto, não tem o assento para que ela possa ficar numa posição adequada, com o cinto corretamente colocado, ou ela pega um ônibus e no ônibus, menos ainda, ou ela vai de táxi para casa acompanhada, mas no táxi muito menos, não há qualquer tipo de adequação para transportar essa criança, e isso nas várias faixas etárias. Olha, é um problema muito complexo porque, na verdade, não existe uma regra.
né? Você, na verdade, não pode colocar uma criança que tenha menos de 10 anos de idade, dependendo da estatura dela, diretamente no cinto do carro, né? Se fosse assim, seria simples. Ó, a criança vai no banco traseiro de cinto. Mas faz isso com uma criança de 4 anos de idade. O que pode acontecer, Eduardo, para que as pessoas tenham um bom entendimento? Bom, o que acontece é que, quer dizer, quando a criança já acima de 3 anos de idade, quando então ela, até por independência, quer já ficar no banco, na frente, aí o pai coloca lá atrás, e quando os pais então falam assim, coloque o cinto lá atrás, na primeira curva que o carro faz, o cinto escorrega para o abdômen da criança. A criança não tem estatura para que o cinto fique no quadril, né? Então essa é uma noção que as pessoas têm que ter, né? O cinto tem que estar no quadril. Bom, tem uma solução mais ou menos simples para isso, embora no Brasil, até onde eu sei, ainda hoje não é fabricada, mas existe uma solução simples, barata, é um assento extra, de modo que uma criança de 3, 4 anos fique um pouco mais, numa posição mais elevada, mas o importante é o seguinte, os pais falam, mas o cinto pega no pescoço, pode enforcar a criança, pode degolar. Bom, eu não tenho conhecimento de caso clínico disso, pode até ser que aconteça, né, eventualmente. O problema mesmo é a lesão abdominal que o cinto acaba causando. Agora, já é difícil colocar a criança no carro. Colocar no cinto é um inferno. Colocar cadeirinha, que você nem acha para comprar. Então, assim, é difícil falar sobre o transporte das crianças. Então, você vê que falar de segurança, falar de educação, começa a exigir certas coisas materiais, né? Porque senão você fica falando num discurso assim, né, maluco, né? Ainda temos que descobrir maneiras mais inteligentes, mais engajadoras de falar do trânsito para a garotada. E falar para os pais das crianças menores, mas você vê que é um problema técnico. Eduardo, pergunta de Pedro Cipriano Alencar, Londrina, Paraná. Ele reclama que existem carros em péssimas condições trafegando nas estradas e vias brasileiras. Esses carros, muitas vezes, passam nos postos de fiscalização das polícias e não são apreendidos, continuam circulando normalmente. O que poderia ser feito para acabar com esse problema? Bom, o que poderia ser feito está dito no código e é uma polêmica grande, que é a implantação de um sistema de inspeção veicular, né, através do qual toda frota com certa idade seria obrigada anualmente a uma inspeção de uma série de itens de segurança e de funcionamento, né, de modo que ao longo do tempo nós fôssemos excluindo, né, as famosas Brasílias amarelas caindo aos pedaços, né, da via pública. Mas isso até hoje não foi implementado porque envolve realmente um grande negócio de bilhões, estimativa de bilhões, então assim, envolve muitos interesses, não houve ainda um consenso de como implementar isso. Eu sei que tem muita gente estudando essa situação, mas assim, realmente sem um laudo técnico fica difícil para o policial simplesmente tirar o veículo da via, talvez por um dia, né, quando a coisa é berrante, né, mas assim, isso não é uma prioridade, ainda não é uma prioridade. Então, assim, nós temos um instrumento para isso, mas não temos como usá-lo ainda. A lei de trânsito brasileira foi modificada há alguns anos, passou a ser mais rigorosa. Infelizmente, crimes de trânsito são cometidos e não são punidos com o rigor da nova lei. Qual a solução para isso? Eu acho que a solução passa por uma educação dos representantes do Poder Judiciário também, né, de promotores e também dos próprios juízes, né? Em Brasília isso vem mudando já há alguns anos e você nota na promotoria de direitos de trânsito aqui do DF, né, uma compreensão bem assim, correta, na minha opinião, de como conduzir essa punição, porque o crime de trânsito na verdade, a caracterização máxima, né, da infração de trânsito, né? Mas isso não é uma coisa consensual, assim, não funciona da mesma maneira em todos os lugares. Ainda hoje, infelizmente, no Brasil, é triste, mas é verdade, que a maneira mais segura de você matar alguém é atropelando. Essa coisa de dar tiro, facada, realmente, né, dá cadeia, é chato. Mas nós temos a lei, né? Não tínhamos antes. Então é uma mudança que o Código trouxe. Nós temos hoje como fazer valer isso. Mas isso depende de vários atores, né? Não depende só do governo federal, depende do Poder Judiciário também. Bom, o debate sobre Semana Nacional do Trânsito está terminando. Eu agradeço a participação do professor Paulo César, muito obrigada. Eduardo Biavati, especialista em educação de trânsito, obrigada pela sua participação. Obrigado também, deputado José Roberto Arruda e Ailton Brasiliense, pela participação dos dois.